Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje para trazer aqui uma história que me deixou, sinceramente, muito emocionado, uma história de vida fantástica. Aqui ao meu lado, Anderson Wed. Muito obrigado por aceitar o convite, Anderson, participar conosco e trazer essa história fantástica que você nos traz aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o desenvolvimento de bebês. Exatamente. Olha, o Anderson, eu quero que ele conta para nós qual que é a formação dele. Enfim, faça uma descrição para você entender bem qual que é o assunto em que nós vamos entrar aqui. Eu sei que a formação inicial dele é profissional de educação física, não é isso? Eu sou profissional de educação física e desde a época da minha graduação, as disciplinas que mais chamavam a minha atenção era sobre o desenvolvimento motor, ligado ao desenvolvimento de bebês, ao desenvolvimento de criança, entender como é esse processo, como se dá o processo de desenvolvimento, o que é esperado para que o bebê faça em determinada idade que ele está. Depois da graduação, eu fiz 2 pós-graduações, uma em psicomotricidade e a outra em aprendizagem e desenvolvimento motor. Então, há 14 anos, o meu campo de trabalho, o meu campo de pesquisa é o desenvolvimento motor infantil. E eu começo também agora a ser autor. Eu escrevi um livro sobre o desenvolvimento motor de bebês. Vamos abrir, que aí tira o prazo. Inclusive, esse é seu. Eu trouxe para te presentear. Vamos abrir aqui para a gente conhecer melhor. Essa capa está muito bonita. Esse livro é fruto dos meus 14 anos de trabalho no desenvolvimento motor, todas as minhas pesquisas, tudo aquilo que eu já trabalhei com desenvolvimento motor infantil de bebês, e ele é reforçado com a convivência com meu próprio filho João Pedro. O João ele ficou alguns meses na UTI, então todo esse tempo dele de UTI iria prejudicar o desenvolvimento motor dele. Então eu criei um roteiro de atividades mês a mês, atividades práticas que eu fiz em casa com meu filho para que ele pudesse se desenvolver, e eu não poderia ficar com esse guia, né, com esse roteiro só para mim. Então veio a ideia de publicar esse material que hoje está ajudando muitas mães a potencializar o desenvolvimento dos seus bebês. Uma maravilha, porque você traz aqui um passo a passo, né? Que como diz aqui no livro, é simples, tem objetos que você pode usar em casa mesmo, né? Uma coisa bem prática. Todas as atividades eu fazia com o João em casa com objetos simples. Aqui não tem nada mirabolante. Você não vai precisar comprar aquelas cadeirinhas que tem rotação, que balança. Não. Todos os exercícios são práticos. O livro ele é muito multicolorido, ele tem muitas ilustrações, muitas fotos. Aqui, tô ficando admirado. Eu mostro para a mãe como que ela vai fazer para auxiliar o bebê a fazer o pivoteio, como que o bebê pode começar a engatinhar, a rolar, quais são os marcos do desenvolvimento motor. O livro ele é todo apoiado em cima dos marcos do desenvolvimento motor, sobre o que esperar para cada idade do bebê. 1 mês, 2 meses. O livro ele vai de 0 a 24 meses. Que legal. Quando você fala marcos do desenvolvimento motor, dá umas dicas para nós, assim, alguns detalhes, alguns exemplos, para a gente entender melhor o que vem a ser esses marcos, né? E pelo que você está me explicando, está nos explicando aqui para a nossa audiência, tem uma combinação aí no tempo, né? Os marcos do desenvolvimento motor, eles são uma sequência previsível de habilidades que o bebê vai fazer desde o nascimento. O desenvolvimento motor ele não cessa, né? Ele é um processo contínuo, mas nós temos etapas que o bebê vai passando, como por exemplo, nenhum bebê, isso no mundo inteiro, você pode pegar uma criança no Japão, uma criança nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nenhum bebê vai sentar sem antes adquirir o controle da cervical, né? O fortalecimento do pescoço. Ele não vai sentar se ele não adquirir um fortalecimento do tronco. Então são etapas. Os marcos do desenvolvimento motor vai trazendo para a gente orientações das etapas que o bebê tem que passar para adquirir tais habilidades.
Então, um marco aí, até os 3 meses, o bebê já tem que ter adquirido o controle da cervical. Certo. O nosso desenvolvimento, o desenvolvimento humano, ele acontece, vou falar um termo difícil, depois a gente explica. O desenvolvimento, ele acontece cefalocaudal. Ele começa de cima até para baixo. Ele acontece próximo distal, do peito para as laterais, para as proximidades. O bebê, no começo, ele tem um alcance menos apurado, depois que começa a aparecer a coordenação motora fina dos dedinhos. Então, existem certas sequências que as mães precisam estar cientes, precisam saber quais são essas etapas e verificar se o bebê se está acontecendo no tempo certo. Isso que certo. você está dizendo é fantástico. Quem é pai, como eu, avô, como eu, né? Já passou por essa experiência de cuidar de um bebê, né? Você percebe tudo isso que você está descrevendo, mas depois você fala assim, puxa, se eu soubesse disso, eu seguraria a criança de forma diferente. Né? Faria outras exercícios de forma diferente. Tem isso também, exercícios que podem ser feitos. No livro eu trago 165 atividades, são 165 exercícios diferentes um dos outros, sobre o que é que você vai fazer em casa com seu bebê para potencializar esse desenvolvimento. Certo. Até 1 ano de idade, eu trago também no final de cada mês sinais de alerta. Então, se o seu bebê, vamos pular, o bebê está com 5 meses, aí você, com licença, aí você tem aqui o sinal de alerta. Vamos procurar aqui, ó, quinto mês de vida. Temos todas as atividades que você vai fazer no 5º mês, atividade da esfinge, atividades... E aqui eu trago quais são os sinais de alerta. Por exemplo, do 5º mês. O que o bebê precisa estar fazendo no 5º mês? Já é hora, né? Que já é hora dele estar fazendo. Você tem que ficar ligado se ele tem pouca movimentação quando está de barriguinha para cima. É um sinal de alerta se o bebê apresenta algum engasgo frequente, se o bebê já perdeu alguma habilidade que ele executava. Tudo isso são sinais de alerta. Certo. Isso eu tenho para cada mês até 1 ano de idade. Então o livro é muito didático, o livro traz uma sequência lógica e previsível sobre o que geralmente todos os bebês fazem naquela idade. Com 3 meses, o que o bebê deveria estar fazendo? Então, isso daqui é um guia riquíssimo para... prático, riquíssimo, e que eu vou dizer, a vantagem que nós temos nos dias atuais é que o Anderson fez praticamente só esse trabalho aqui, né? Com a sua cabeça, com o seu estudo e mais do que isso, com a experiência de vida. Que é bacana, né? A gente sabe o tanto que é difícil publicar, né, um livro no nosso país. Nós temos poucos incentivos quanto a isso, mas fico muito orgulhoso de poder ter concluído esse material, de ser um livro de superação, né? De eu mostrar o processo de superação que o meu filho passou, para poder engatinhar, para poder trocar os seus primeiros passinhos. Paulo, você sabia que uma das maiores buscas, né, nos sites de buscas na internet é quando o bebê deve engatinhar, como fazer para que o bebê melhore a troca, né, a marcha, os passinhos. Então, a resposta está toda aqui. Está aqui, que bacana. Fazer uma homenagem aqui também a Elizabeth dos Santos Campos, a mamãe do João. Enfermeira, mamãe do João. Minha esposa. Está aqui na contracapa, a sua esposa. Também participou do projeto, né, como profissional de saúde, evidentemente. Ela é enfermeira. Enfermeira, então, né, olha, fantástica a sua ideia, o seu trabalho, né, a história de vida e compartilhar isso, né, com a comunidade, que eu acho fantástico, eu acho sensacional. Você falou que o João ficou na UTI, né, durante um tempo. O que foi o problema dele? Conta um pouco disso para nós. O nosso filho, o João Pedro, ele nasceu com uma má formação no esôfago. Isso, por si só, não teria reflexo no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento motor. Mas por que teve? Porque o João ficou na UTI durante muito tempo. E bebê que fica só deitado, não se desenvolve. Eu costumo falar muito para as mães que me acompanham, bebê se desenvolve no chão. Bebê se desenvolve brincando, bebê se desenvolve fazendo atividade. Então você pensa bem, Paulo, para um bebê que ficou 7 meses na UTI, deitado, né, por conta dessa má formação no esôfago, o nome que a medicina dá é atresia de esôfago.
O João nasceu com uma atresia de esôfago. Isso é raro, né? Mas vem acontecendo. E essa atresia levou ele a ficar na UTI e ficava muito deitado. Como que ele iria adquirir esse controle da cervical? Então, com 3 meses, ele ainda não tinha esse controle da cervical. Com 6 meses de idade, que é a idade esperada que o bebê comece a sentar com apoio, não aconteceu com o João. Ele não tinha ainda a aquisição dessas habilidades. Então, por isso, né, eu fiz o livro para ajudá-lo. Quando ele saiu da UTI e ficou um tempo em casa conosco, porque o João, entre idas e vindas, ele ficou 7 vezes na UTI. Totalizando 7 meses de internação, aproximadamente, na UTI. O que foi a consequência, né? Quando ele estava em casa, eu aplicava esse protocolo para ajudar ele a se desenvolver. O livro, ele é só para bebês que ficaram na UTI? Não, claro que não. Mas se ele ajudou um bebê que ficou tanto tempo na UTI, imagina um bebê que não passou por isso, né? Vai ter o seu desenvolvimento bastante potencializado. Interessantíssimo. E o que eu acho interessantíssimo nessa história toda é o trabalho preventivo, né? Que você faz com instrução, né? Para os pais, para os avós que estão aí com bebês nessa idade, né? E precisando saber um pouco melhor como é que você conduz a criança, como é que você faz essas atividades para ajudar nesse crescimento, né? Isso que eu acho fantástico. Agora, você falou de uma coisa que eu me lembrei, eu trabalhei por algum tempo no Hospital Erland Gott. Qualquer paciente, né, que fique acamado, né, durante um bom tempo, a gente tem a necessidade de atividades fisioterápicas, atividades físicas para recuperar, né, a atrofia, né, muscular que acontece nesse processo, né? Porque como o músculo não desenvolve, né, ele vai perdendo aquela capacidade que ele tem. Então, você precisa ter estímulos constantes. Por isso, a importância, né, de um trabalho de fisioterapia. O João fazia bastante fisioterapia na UTI, mas todo o tempo que o bebê passa só deitado, isso prejudica. Portanto, se você tem bebê em casa, não deixe ele só deitado, coloca esse bebê para fazer atividade. Tem uma atividade que é muito importante, chamada tummy time, que em tradução para a gente seria o tempo da barriguinha, né? A importância do bebê ficar de bruços. Eu trago toda a técnica também aqui no livro, que pode ser feita aí com o bebê, desde quando o bebê chegar da maternidade, já pode estar começando a aplicar essas técnicas, que vai ser muito benéfica para o desenvolvimento. Que maravilha! Ô Anderson, você pensa em prosseguir com esse trabalho? Eu quero recomendar que você leia, para você entender melhor essa história toda que o Anderson está contando aqui, mas fica uma curiosidade, uma pergunta sempre para a gente aqui no programa, né? Você vai trazer mais coisas para nós? Está pensando em novidades aí a partir do livro? Como é que é? Sim, no livro, Paulo, esse primeiro, né, ele vai de 0 a 2 anos de idade. Exatamente. Eu pretendo criar materiais para o desenvolvimento motor infantil, no que a gente chama lá na educação. Eu também sou professor de psicomotricidade em um colégio aqui da cidade. Nós temos o que a gente chama de primeira infância, ou a educação infantil, que vai até os 6 anos de idade. Então, esse livro fala de 0 a 2. O que eu já estou escrevendo vai falar de 2 a 4. Então você já está na estrada. Já estou na estrada trilhando o Mais próximo. E o próximo de 4 a 6. Então eu vou ter 3 livros ali abarcando a primeira infância, que é um dos períodos mais importantes para a aquisição dessas habilidades. Agora, principalmente de 0 a 2, de 0 a 2 anos, é o que a gente chama dos primeiros 1000 dias do bebê. Como a gente calcula isso? Calcula desde a gestação, desde o momento da concepção. Da concepção até o 24º mês, até 2 anos de idade, completa-se 1000 dias do bebê. Paulo, nessa fase, o cérebro do bebê está 250% mais ativo do que o nosso. Olha só. É o momento de aquisição. O momento de aquisição de habilidades é justamente agora. Então, tudo que o bebê aprender e a criança aprender nessa fase vai levar para o resto da vida. Com certeza. Você já conheceu alguma pessoa que fala assim, aquela pessoa é um pouco estabanada, ela tropeça demais, ela não sabe qual que é a direita ou a esquerda? Toda a família tem. Faltou estímulo nessa primeira fase. Olha só.
Você está contando isso, eu estou me lembrando da minha filha, a Paula, que hoje está bem, é publicitária, técnica em enfermagem, ela ficou um bom tempo na UTI quando ela nasceu, porque ela nasceu com icterícia. E lá no hospital escola ela foi muito bem cuidada, mas ficou lá mais de 20 dias, a gente ficava super preocupado, tomando banho de sol, deitadinha. Ela tem algumas coisas assim que a gente percebia na infância, mas não tinha o esclarecimento suficiente para fazer uma intervenção correta. Aqui tem todo o protocolo de intervenção. Então, se você tem um bebê que ainda não consegue rolar para um lado do outro, ainda não faz pivoteio, ainda não está sentando, aqui eu trago todas as atividades passo a passo para você suprir essa necessidade e ajudá-lo a desenvolver, né, a conseguir. Que maravilha, olha, fantástico. Eu quero dizer que é um prêmio para nós aqui de Uberaba e para todo mundo, né, que tiver acesso a essa informação. Se quiser entrar em contato contigo para obter o livro, como é que pode fazer? Como é que a gente faz para obter o livro? Conta aí para nós, dá umas informações aí. Eu tenho um site, que é o site específico para a venda do livro, certo, que é www.academiadobebê.com.br academiadobebê.com.br. Lá tem todas as informações, valor do livro, formas de envio, formas de pagamento, tudo muito bem explicadinho, um valor muito acessível, né, valor comum de livro. Certo. E tá tudo lá no site, ou se você também quiser conversar comigo no Instagram, lá no Instagram eu estou no @canal do Tio Anderson. Para as crianças eu sou o Tio Anderson. Certo. Então estou lá no Instagram como canal do Tio Anderson. Se você puder seguir para conhecer um pouco mais da minha história, da história do João Pedro, tá tudo lá no Instagram. Que maravilha, ó, eu quero te agradecer, né? Mais uma vez, dizer que você trouxe para nós uma história fantástica, instruções que valem ouro, podem ser significativas para a vida de muita gente, né? De muito bebê, eu tenho certeza absoluta disso. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez, dizer que a gente está aqui de portas abertas quando você tiver novidade sobre o próximo livro, assuntos que você queira trazer para nós, sempre será muito bem-vindo aqui no ISTV Cidade. Combinado? Agradeço o convite, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Olá! Hoje no ABCZ Notícia a gente visita a Fazenda Tamanduá, no Mato Grosso, para saber mais sobre a seleção JE. Criadores por DNA, José e Nuno Eusébio, pai e filho, souberam tirar o máximo proveito da capacidade produtiva do Mato Grosso. Estamos no norte do estado, em Santo Afonso, onde fica a Fazenda Tamanduá, base da seleção de corte JE. Nós da marca JE fazemos os animais para nós próprios. Então, o nosso objetivo é selecionar animais migradores e evoluindo nessa seleção a partir de uma vacada base bem diversificada, com várias linhas genéticas, buscando ter indivíduos que consigam replicar características que nós desejamos. Voltada para o consumo dos próprios animais da marca, a forte pressão de seleção PO. Todos os machos nossos são desafiados na prova grande de peso. E esses animais são apartados por era, por idade na prova grande de peso. E inferiores a gente descarta. Os elite a gente separa para desafiar a nossa novilhada, a vacada comercial, a vacada PO. E a gente faz um acompanhamento periódico desses animais classificados como elite. Então são animais que vão produzir bezerros cada vez mais pesados, cada vez de forma mais cedo, com uma flexibilidade, uma conversão alimentar que nos deixe tranquilos para nós usarmos isso continuamente nas fêmeas que vamos selecionar e também para nós termos isso nos machos que nós vamos vender e oferecer ao nosso mercado. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração,
promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para falar agora sobre a Feira Negra, que tem mais uma programação prevista para o próximo domingo. Confira com o coordenador Cassiano Teodoro. 7 de abril, a gente vai estar a todo vapor lá na Feira Negra, lá na Praça do Campo do Bom Sucesso. Eu quero estar esperando você e todos que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que vai ser uma feira muito gostosa, uma feira maravilhosa, e que nós temos algumas novidades aí, viu, Paulo? Ah, que legal. Conta para nós. Essa já não é a primeira de 2024, né? Vocês já estão com o pé na estrada. O que está tendo de novidade? Então, Paulo, essa já é a terceira feira já, né, que nós já estamos fazendo no Parque do Campo do Bom Sucesso, né? Mas nós já tivemos algumas outras edições aí esse ano, né? Então, graças a Deus, a gente já está aí com a nossa associação já em vias de estar apto a receber verba parlamentar, verba de onde quer que seja, de patrocinador. Nós estamos buscando parceiros para estar junto com a gente na divulgação. Então, nessa feira do dia 7 de abril agora, domingo, nós estamos convidando você para estar mostrando as nossas novidades. Tem muitos parceiros aí, nós já estamos já com 20 expositores já à disposição dos nossos clientes lá. Então, graças a Deus, tem alguns artesãos aí que estão trazendo cada produto muito lindo. Então, vem com a gente, vem ver esses produtos novos aí que a Feira Negra está trazendo. Dia 7 de abril agora, hein, gente? Nós temos visto aí nas edições anteriores dança, música, a culinária também sempre presente. Isso vai se repetir? Isso, vai sim, Paulo. Nós temos aí, como a gente montou a associação, nós montamos essa associação, então montamos o nosso grupo artístico. E tem feito um trabalho de excelência, viu, Paulo? Um trabalho assim de artistas assim de primeira linha, e eles estão dando um show. Nós vamos ter sim apresentações artísticas, música, intérprete, dança. Nós temos um grupo lá que faz uma dança lá, Paulo, que é coisa de cinema, e que, se Deus quiser, esses artistas que estão conosco, eu quero aqui agradecer a todos que estão participando junto conosco, né? Porque a gente vai fazer sim um espetáculo, é show mesmo que eles dão lá. Então eu gostaria de chamar o pessoal, chamar os nossos clientes, os nossos públicos, que vão participar junto com a gente, que nós estamos lá dia 7 de abril, a partir das 9 horas, já está todo mundo a posto já, esperando e aguardando você. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo.
Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.